Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. E aí, será que dá mesmo para viver de trade esportivo? Essa é uma das perguntas mais frequentes que o pessoal posta aqui no YouTube e também lá no Instagram. Então eu resolvi gravar um episódio super especial que na verdade não tinha nada a ver com essa pergunta, mas eu vou utilizar para responder de uma maneira mais interessante. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer todos vocês que já se inscreveram aqui no canal. Agradecer também àqueles que curtem, comentam, compartilham, porque isso faz o nosso conteúdo ir cada vez mais longe e acelera também a nossa caminhada rumo aos 100 mil inscritos. Então, se Deus assim permitir, a gente vai conquistar a nossa plaquinha. Nossa, porque não é só minha, mas nossa, porque é de todos nós, Scantubers aqui. Beleza? Então, valeu demais, pessoal. Bem, essa questão de viver de, eu acredito que seja um passo a passo. Então, assim como qualquer profissão, a gente precisa primeiro estudar, se capacitar, validar, coletar amostragem, adquirir experiência, que a gente chama de tempo de tela, no caso do trade esportivo, para depois tirar, então, algum tipo de conclusão. Eu já respondi numa live, o pessoal achou até muito engraçado que se eu precisasse viver de gastronomia, sem chance. Então, assim, Tevo, dá para viver de gastronomia? Eu falaria que não. Por quê? Porque eu não sei cozinhar, não tenho o mínimo de aptidão para isso. E, sinceramente, admiro demais, né, aqueles que cozinham tão bem, mas eu não tenho paciência para isso. Não é algo que eu pretenda desenvolver no futuro, né? Então, no caso do trade, para quem nunca colocou nem o pezinho, pode parecer algo impossível também. Até que a pessoa realmente experimente, dedique um tempo em cima daquilo, enfim. Assim como qualquer outra profissão, realmente a gente precisa se desenvolver. Então só tem um jeito de saber se a gente tem essa aptidão ou não, que é justamente, né, colocando a mão na massa, beleza? Para mim, tem algo muito especial nesse episódio, porque todos aqui me conhecem, sabem que eu não fico postando dinheiro, carro, esse tipo de coisa, ostentação, etc. Eu acho que vai muito da pegada de cada um, desde que a pessoa saiba realmente discernir, né, o que é ostentação e o que é simplesmente um símbolo de vitória que possa inspirar outras pessoas, né? Então, no caso aqui, esse episódio é realmente para inspirar você que tem essa dúvida que eu falei no comecinho do episódio. Eu fico aqui até com o coração na garganta, assim, porque eu sei que vai ser um episódio muito, muito, muito especial mesmo. Vai ser difícil gravar esse. Pelo seguinte, pessoal, 10 de janeiro de 2021, muita gente fica pedindo, né, para eu fazer operações altas, né, de 5, 10, 15, 20 mil, etc., mas como eu digo sempre, né, eu não vejo o menor sentido nisso, porque se eu pegar, por exemplo, uma operação de, sei lá, 10 mil reais e mostrar um retorno total aqui de 20 mil reais, né, por exemplo, nada mais é do que uma operação de 10 mil, ok, o valor é alto, mas numa odd de 2. Então, tanto faz a pessoa que entra com 10 mil, a pessoa que entra com 10 reais, é simplesmente uma operação, né? A questão é o valor dela, mas também isso diz muito sobre o tamanho da exposição, né? Então, assim, a pessoa que tem 10, 20 mil reais para perder ali, né, sem fazer nem cócegas no bolso, beleza, mas para quem está aprendendo, né, não muda absolutamente nada. Eu acho que gestão, exposição, né, tudo que a gente trabalha lá no curso Scantevo realmente é muito mais importante do que o valor, né, do que o peso da mão. Por isso que eu trago muito aqui no canal vídeos aí sobre ciclos de alavancagem. Então eu acho muito mais interessante ensinar, né, o pessoal a fazer 100 virar 500, 1000, 1500, né, do que pegar, por exemplo, 1000 e fazer virar 2000 numa tacada só. Como eu disse, não tem tanto mérito nisso, né? Mas sim, o ciclo de alavancagem é algo que agrega bastante aí para quem está iniciando também.
Então eu não gosto desse tipo de coisa, não gosto de ostentação, não gosto de valores exorbitantes. Eu tenho as minhas operações aqui no meu particular, belezinha, mas acho que no canal realmente é fomentar aqueles que estão querendo se desenvolver, né, evoluir no mercado de verdade. Quando for o momento, aí sim se profissionalizar através do curso Escantevo, né, www.escantevo.com.br. Bem, esse episódio aqui, ele com certeza vai ser o mais longo no quesito de dias para eu gravar esse episódio. Eu não sei se ele vai ficar curto ou comprido em questão de minutagem, mas eu vou explicar o que vai rolar aqui e por que eu estou assim, até meio que emocionado, né? É o seguinte, pessoal, qualquer dia, né, vocês vão saber aí toda a minha história, desde o comecinho e tudo mais, mas eu vou pegar um ponto em específico, né, que foi em 2011, quando eu decidi sair de casa, etc. Então eu fui atrás de um apartamento super simples, sem elevador, sem nada, assim, o mais básico que tinha ali. Dei entrada, né, com Minha Casa Minha Vida, enfim, né, super apertado, uma situação bem complicada, né, foi lá em 2011, o imóvel ia sair em 2013 ou 2014, então ainda era na planta, etc. Aquele mundaréu de parcela que você tem que pagar antes, entrada parcelada, etc. E fiz uma dívida ali, né, de 300 meses ou 25 anos, porque era o que dava e, sei lá, na época eu lembro que eu pensei assim, entre pagar o aluguel e pagar algo que vai ser meu, né, tudo bem que tem juros pra caramba, mas vamos aí, é o que tinha na época, né. E eu lembro muito bem quando eu comecei a pagar, por exemplo, as parcelas, né, desse apartamento através do dinheiro sacado do trade esportivo. Então eu fico muito, muito feliz quando eu vejo alunos, inscritos, seguidores falando: Tevo, aprendi aqui, ó, esse mês eu saquei, comprei fralda, comprei leite, paguei a luz, paguei a internet, paguei a água, né, comprei gás. Eu acho assim muito legal porque isso é você ver realmente uma transformação na prática, né? Então eu acho muito mais interessante, né, que comprar um tênis, um relógio, etc. Eu acho que tudo tem o seu momento. A questão é saber quais são as nossas prioridades na nossa vida, né? Então eu lembro que quando eu dei entrada nesse apartamento e financiei a perder de vista, né, o meu sonho realmente era ter onde cair morto, né? Então viver pagando aluguel, pô, ninguém merece. Então durante muito tempo, né, eu consegui pagar os boletos aí, né, desse financiamento imobiliário através do dinheiro sacado do mercado e tudo mais, belezinha. Mas agora eu acabei de fazer algo muito bacana que eu vou compartilhar com vocês. Eu não sei como que eu vou fazer a captação de tela, porque tem internet banking, tem celular, né, telefone. Vamos ver o que sai aqui. Mas só para vocês entenderem, né? Eu estudo muito algo no mercado, né, que é chamado de síndrome do impostor, né? Então tem a síndrome do impostor tanto para quem está ensinando quanto para quem está aprendendo, né? Então muita gente se auto-sabota, acha que não, isso não é para mim, não vira nada, não quero, e nem experimenta, né? E do outro lado de quem está ensinando, às vezes a pessoa tem essa coisa também de auto-sabotar no sentido de: será que eu mereço tanto reconhecimento que nem o pessoal está comentando, está elogiando, etc. Né? Então existe isso e eu acho muito importante cada um, né, estudar um pouquinho sobre esse assunto, né? Síndrome do impostor, né? Então, desde o começo eu tinha algo muito claro na minha cabeça, muito antes de surgir o canal, muito antes de surgir curso, etc., que era o seguinte: estou conseguindo pagar as parcelas, né, através do trade, legal, show de bola, pagava internet, etc., né? Mas um dia eu vou querer quitar esse financiamento, que é para 25 anos, né? Então não sei quanto tempo restaria, mas em algum momento eu gostaria realmente de querer quitar, né, esse contrato com o valor vindo do trade. Então, conforme eu disse antes, mais interessante do que fazer apostas exorbitantes é fazer o pouco se transformar em muito, né? Se multiplicar, fazer realmente render, né? Esse é o foco nosso do mercado. Então eu falei antes aqui sobre momentos, né? Claro que eu já comprei, né, guitarra, chuteira, bola, enfim, coisas que a gente gosta e afinal o trabalho não é só para ficar engordando banca, né? Senão não faz sentido nenhum, né? Mas sacar também. Então em uma banca específica, né, eu criei ali um objetivo muito claro, esse que eu vou querer mostrar para vocês, com foco justamente
na realização desse sonho que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu já efetuei alguns saques, vou mostrar para vocês aí os valores, como é que foi e tudo mais, né? Vou passar algumas informações também para quem trabalha nessa mesma casa. E acabei de pagar, vamos dizer, a última parcela mensal, né, desse financiamento. E agora chegou um momento assim, muito especial para mim e que eu quero que vocês desfrutem, né? Quero compartilhar com vocês também, que é justamente, né, de quitar essa dívida que seria para ainda 12, 13 anos, né, com dinheiro feito no mercado, né? Então, a meta que eu tinha acabou de se concretizar em aproximadamente 7 meses, né? E eu resolvi trazer aqui, né, pela primeira vez, uma questão de valores assim um pouquinho maiores, etc., mas de todo o coração, para que sirva de incentivo, de inspiração para você que ainda não entrou no mercado ou que ainda está no mercado, né, aprender que tem que ter foco, né, descansar sim, mas desistir jamais, né? Então, eu vou começar a gravar aqui dia por dia, né, como é que eu fiz os saques, como é que eu fiz aí a geração do boleto, quando que eu consigo pagar o boleto, enfim. E tudo vai se dar início aqui provavelmente depois da manhã. Eu estou gravando aqui no dia 15 de julho, né? Então dia 17, provavelmente o boleto do dia 15 já caiu, eu vou ter os valores atualizados ali, e aí a gente dá sequência, né? Então, é isso. Para quem não gosta de ficar vendo esse tipo de coisa e tudo mais, eu peço desculpa, né? Mas para aqueles que gostam, realmente, eu espero que sirva aí de muita inspiração para você também correr atrás do seu, né? Comigo ou semigo. Vamos lá então, pessoal. Antes da gente partir para o momento que interessa aqui, e eu estou bem ansioso para isso, para ser bem sincero, acho que vocês também, eu resolvi contextualizar aqui, trazer algumas informações, principalmente para quem quiser trabalhar nessa casa, né? O link está na descrição aí. Beleza? Então vamos aqui um passinho de cada vez, mas prometo não demorar, até porque eu já estou logado ali no Internet Banking e se eu demorar demais, eu acho que o acesso pode expirar, né? Então bora nós! No final do ano passado, então eu saquei todo o dinheiro dessa banca, dessa casa especificamente, né? Das outras não. E aí comprei, né, algumas coisas que eu queria, enfim, conforme eu disse, a gente trabalha para sacar, trabalha para realmente colher os frutos também, não é só ficar engordando banca, né? Então, tudo são fases também, né? E aí, no dia 13 de dezembro de 2022, eu resolvi criar uma nova banca, já decidido que nessa banca que eu não ia mexer em hipótese alguma, porque tinha um objetivo muito claro que seria realizar esse sonho, beleza? Então, no dia 13 de dezembro de 2022, eu depositei R$10.000 e o saldo da banca lá, R$10.000. E eu pensei, o tempo que tiver que demorar isso, né, vai ficar lá e beleza. Na minha cabeça já era uma realidade, então assim, vai ser um mês, uma semana, um ano? Não sei, mas que vai acontecer, vai acontecer. Então, o dia chegou. Então, por isso que eu quis contextualizar aqui com vocês. Então o depósito foi feito, então 3 de dezembro de 2022, né? Aqui tem uma observação para eu fazer, aqui na parte de saques, tá? Então só um pouquinho mais de calma nesse momento aqui. Vocês podem observar aí que no dia 6 de julho de 2023, às 18h31, eu fiz o primeiro saque aí dos 50 mil, então não foi um saque de 50 mil. Foi um saque de 20 mil. Por quê? Porque nessa casa existe um limite de saque diário através do Pix, que é de R$20.000. Através de outras formas de pagamento, você até consegue mais, tá? Mas como eu queria fazer um Pix aqui direto, né, para a conta, afinal o objetivo já estava claro ali, então não tinha por que eu mandar para carteira digital, tal e coisa, enfim, né? Então, escolhi o Pix aqui, nunca tive problema. Outra observação. Pode acontecer, não é regra, de demorar até 24 horas para cair esse Pix. Ah, teve mais Pix, é instantâneo. Não, calma, porque aqui a análise e a transferência é feita manualmente, são pessoas, e também existe a questão do fuso horário. Então pode ser que você solicite aí o Pix e de repente nesse fuso horário lá tenha menos pessoas, enfim, equipe menor. Então questão de horário aqui vocês vão observar que há uma diferença. Então, ó,
essa transferência do dia 6 aqui às 18h31, eu solicitei no dia 5 de julho, eu solicitei um dia antes, por volta das 17 horas, então demorou mais do que 24 horas para cair, tá? Então, transferi os 20, chegou o e-mail para mim, né? Então foi esse e-mail aqui, falando, ó, já transferimos aí os 20, dá uma olhada lá na sua conta, tal e coisa e tal, belezinha, tá? Aqui, observação, eu fiz a segunda solicitação ainda no dia 6. Por quê, pessoal? Porque eu entendi que se eu fiz no dia 5 e caiu no dia 6, eu fazendo no dia 6 cairia no dia 7, mas, para minha surpresa, caiu no mesmo dia. E esse sim foi quase que instantâneo. Então, mais 20 mil aqui. Então, foi o outro e-mail que vocês podem observar que o horário é diferente. Tá? Então é a questão do fuso horário que eu estou falando. Então o horário do e-mail aqui, beleza, igual lá na plataforma, mas o horário da transferência eu acredito que apareça de acordo com o fuso horário deles lá. Mas para nós aqui nada muda. Eu acho que o importante é receber esse e-mail, a gente ter a certeza que o dinheiro saiu da nossa banca e opa, para onde ele foi? Aí a gente precisa verificar, né? E por fim, então, a última transferência no dia 7. Então essa aqui eu já não sabia se ia cair dia 8, como aconteceu na primeira transferência, que demorou um dia, ou se ia acontecer que nem a do dia 6, que caiu no mesmo dia, né? Então eu fiz a solicitação ali e caiu no mesmo dia. Então foi o terceiro e-mail aqui, e nesse caso o de 10 mil, né? Então 20, 20, 10, né? Então 50 mil reais no total, aí, conforme o objetivo que você já entendeu, beleza? Então essas eram as observações que eu tinha para fazer para vocês aqui em relação a transferência Pix, limite de 20 mil diário, tá? E essa coisa de que pode acontecer de ser quase instantâneo, não é 100% instantâneo, não é ao vivo, demora uns minutinhos ali, né? Mas pode acontecer também, que nem aconteceu comigo, demorar um dia, dependendo do nosso dia aqui, o fuso horário deles lá, enfim, mas o importante é que caia, né? Então, a cada vez que chegava um e-mail, eu ia lá no Internet Bank para verificar. Então aqui, ó, transferência dia 6, né? Então Pix creditado, 20 mil, beleza, depois dia 6 ainda Pix creditado, mais 20 mil, e depois o outro no dia 7, né? Pix creditado aí, 10 mil, então o total que a gente precisava aí dos 50 mil. E agora a gente vai aqui então pela primeira vez, onde eu nunca fui, claro que eu vou ter que borrar um monte de coisa na tela aqui, eu nem sei como é que vou fazer para editar isso, mas vamos embora. Então eu vou clicar aqui em habitação, eu sempre cliquei aqui, ó, pagar prestação. Então eu vou clicar aqui, vai aparecer aqui o número do contrato, endereço do imóvel, etc, né? Existe aqui, de novo, né, a informação sobre o contrato, total financiado, prazo financiado, no meu caso 25 anos, né, 300 meses, prazo remanescente 158 meses, ou seja, mais da metade, né? Então aí algo que eu demoraria aí 12, 13 anos para pagar ainda. Saldo devedor teórico, né? Hoje 49.707, e aí os juros do contrato e etc, né? Então eu sempre vim aqui e cliquei em pagar prestação, né? Como eu fiz isso já, né? Nossa, como eu já fiz isso. Até dia 15, até anteontem sempre foi assim, né? E agora, pela primeira vez aqui, eu vou clicar com vocês em liquidar. Eu vou clicar aqui, vou escolher a data. Dá até uma emoção, sinceramente, pessoal. O que é isso? Ai, ai. E vou clicar aqui em continuar. Bom, eu não vou conseguir pagar isso aqui pelo Internet Banking, né? Por causa do valor. Provavelmente eu vou ter que ir até a agência, falar com o gerente, ou pagar o boleto lá, enfim. Mas o importante para nós aqui, né, é gerar o boletão e se livrar dele, né? Então eu vou clicar aqui em gerar boleto. Então, ó, valor total da dívida, R$ 49.707,92, né? Então eu vou gerar o boleto aqui. Ai, ai. Boleto aqui de habitação para salvar. Vou salvar na minha pastinha. E aí, a partir daqui, então, eu vou imprimir, né? Vou até a agência, vou pagar. Conforme eu disse, pelo Internet Banking, jamais consigo pagar um negócio desse, no valor desse, né? Sem chance, né? Mas aí eu volto aqui
para continuar com vocês falando como é que foi e tudo mais, né? Por enquanto é isso, eu vou deixar salvo aqui então. E maravilha, né? Estamos aí caminhando para os nossos finalmente aqui, então um dinheiro lá de R$10.000 foi colocado em dezembro de 2022, consegui sacar 50, né? A gente teve aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, né? Mais ou menos 7 meses aí para fazer um rendimento muito alto, né? Lembrando que eu não estou tirando todo o dinheiro da banca, eu fiz mais do que isso, agora vai ficar um pouco lá para a gente fazer crescer de novo, né? Se assim Deus permitir. E é isso, né? Por enquanto é isso, agora eu vou aqui almoçar e ver como é que eu vou me livrar desse boleto aí. Como eu disse, provavelmente tendo que ir até a agência, mas eu volto aqui para falar com vocês. Eu andei dando uma lida. Existe um termo de quitação, acho que é algum documento, não sei, que a Caixa solta, né, falando que, teu imóvel está quitado, né, finalmente e tal. Mas eu nunca fiz isso, nunca passei por isso, não sei como é que é, não sei quantos dias demora, nem nada, mas eu vou gravando aqui o passo a passo aí, até vocês acompanharem aí essa informação sumir aqui da minha conta, né, de dívida, financiamento, e trocar por algum documento que comprove, né, a quitação do imóvel. Então, sim, né, a gente está quitando um dinheiro feito em casa de apostas, ou seja, um dinheiro feito, trabalhado no trade esportivo, conforme eu disse no começo do episódio, né? Então, eu poderia quitar isso aqui com dinheiro de outro lugar? Sim, é verdade, eu poderia, mas eu tenho os objetivos muito claros na minha cabeça, né? Então, assim, eu realmente gostaria de realizar esse sonho meu, né, através do que eu mais gosto de fazer, através da minha profissão. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então é isso, eu volto com mais novidades, não sei se daqui 1 hora, 2 horas ou só amanhã, enfim, eu vou atualizando vocês aqui. Por enquanto é isso. Boas notícias, pessoal, eu consegui pagar o boleto, então tá tudo certo, boleto e comprovante aqui. Então, valor R$ 49.707,92. E aqui o comprovante, quero compartilhar com vocês aí. Então, comprovante de pagamento, dia 17, às 17, valor R$ 49.707, favorecido Caixa, vencimento, valor, etc. Então, maravilha, boleto ok. Comprovante ok. Assim como eu já tinha lido na internet, realmente o pessoal da agência me informou que o termo de quitação não é da noite para o dia, demora alguns dias, mas pode ser que antes de sair o termo de quitação eu já consiga ver pelo menos no aplicativo da Caixa que está tudo certo, que não tem parcelas, que está liquidado e etc. Então eu vou gravando de pedacinho em pedacinho aqui conforme as coisas forem acontecendo, porque para mim também é novidade tudo isso, beleza? Mas a parte mais difícil aqui tá feita, né? Agora é aguardar dia a dia aí, sempre checando aqui o aplicativo de habitação da Caixa, beleza? Aí eu vou continuando gravando e a gente vai se atualizando. Fala aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui para gravar mais um pedacinho do nosso episódio, da nossa saga, né? Então ontem, dia 18, eu fiz a gravação aí mostrando para vocês que anteontem a gente imprimiu o boleto, deu tudo certo de pagar, né? Então no dia 17, maravilha. No dia 18, que foi ontem, então, eu mostrei para vocês aí. E tô aqui então no dia 19, já é a tardezinha. Tô aqui toda hora dando uma fuçada, né, no aplicativo, mas por enquanto não saiu ainda nenhuma mensagem aqui. A única coisa que aparece é a data de liquidação, então 17/7, né? Mas ainda não tem aqui a liberação do termo, né? Toda vez que eu clico aqui em solicitar, aparece essa mensagem, tá? Então só registrando aqui para quem tiver um pouquinho ansioso, né? Que nem eu estou aqui aguardando aí por uma mensagem mais interessante do que essa, né? Então, ok. Está sendo liquidado, né? O pagamento foi feito, beleza. Acho que já deu tempo, né, de cair o pagamento para eles lá e tudo mais, mas realmente, como já falei antes aqui, muitos tinham me avisado, eu vi na internet também, me informaram na agência também. Então, realmente, a quitação em si para acontecer
acaba demorando um pouquinho, né? Mas tudo bem, né? Vamos continuar aguardando e aí eu volto aqui amanhã com mais novidades. Fala, Scantuber! Brincadeira, brincadeira, eu sei que a gente está na continuação aqui do episódio e não na abertura, mas eu não resisti. Pessoal, a gente chegou num dia muito importante. A gente chegou aqui no dia 20 de julho, então desde o dia 17 eu estou mostrando aqui para vocês essa saga, né, da geração do boleto, da quitação, aguardando ali para aparecer algo, né? E eu fiz uma gambiarra aqui para colocar o telefone na tela também. E finalmente eu posso ver, né, algo que eu estava muito ansioso para ver. E a partir de agora eu vou colocar na tela aí para vocês. Então a tela está espelhada aqui para mim. Eu vou pôr no cantinho direito aí, ó. Maravilhas da tecnologia, hein? Então eu peço licença que eu vou olhar para o telefone aqui, senão não consigo explicar para vocês, né? Mas enfim, no aplicativo já aparece então o número do contrato, saldo devedor 0, prazo restante 0 e enfim, contrato sem prestação e aberto, né? Valor financiado 0, prazo contratado 0, tudo 0 aqui. Então assim, é algo que eu aguardava realmente ansiosamente, porque quem está acompanhando aí viu, né? Um financiamento feito aí para 25 anos, né? 300 parcelas e praticamente na metade, né? Ou seja, um negócio que, sei lá, acabaria para mim daqui 12, 13 anos, uma dívida, né? Desse tamanho, acabou de acabar. E eu estou muito feliz de conseguir compartilhar isso aqui com vocês, né? Tem até uma tela aqui que é mais legal de mostrar para vocês. Quer ver, ó? Que aparece assim, ó. O financiamento, o número do contrato e tudo mais. E a hora que você clica, né? Aí vem a mensagem que a gente tanto, né, gostaria de ver, né? Tá carregando aqui, ó. Contrato liquidado. Parabéns, seu contrato já está liquidado. Para acesso ao termo de quitação que a gente estava esperando, né? Ou outros documentos, selecione uma das opções abaixo, né? Enfim, aqui eu sei que eu vou ter que pôr telefone, e-mail e etc, né? Aí eu acho que eu nem preciso fazer a captação disso aqui, senão eu vou ter que editar a tela inteira. Mas o mais importante de tudo, né? Documento liberado para emissão, né? Então, termo de quitação. Então, a partir de agora, sim, agora dá para falar que não estamos devendo nada, né? Que o sonho está realizado, o sonho da casa própria está realizado. E sei lá, algumas coisas que eu falei no começo do episódio eu gostaria muito de reforçar aqui para vocês, né? Eu sou alguém que nunca fiquei trazendo essa coisa de dinheiro, de carro, casa, luxo, qualquer coisa, porque realmente eu sei, né, que o mercado financeiro não é brincadeira, não é para todo mundo, né? É muito importante ter essa consciência e que as coisinhas acontecem, né, conforme a curva de aprendizagem. Então, um passinho aqui, outro ali, o importante é não cair, mas continuar a caminhada. Tem até uma historinha que eu vi essa semana e eu achei muito pertinente trazer aqui nesse episódio, né? Que diz assim, muita gente já conhece, né? Mas enfim, tinha 3 sapos, né, em cima de uma folha assim no meio da lagoa, e um dos sapos, né, decidiu pular na água. Então, quantos sapos ficaram na folha, né? E muita gente deve estar respondendo nesse momento, obviamente, 2, né? Só que não, porque eu disse que um sapo decidiu pular na água, eu não disse que ele pulou na água. Então achei muito interessante trazer essa historinha aqui para vocês, porque lá atrás eu lembro muito bem que comentando com um ou com outro, sempre vinha aquele sarcasmo, aquela piadinha, pessoas duvidando, né, do nosso potencial, da nossa capacitação e tudo mais.
E hoje, graças a Deus, né, primeiramente a Deus, sempre, sempre, sempre. Agradecer minha família também pelo apoio desde sempre também, como eu já contei várias vezes aqui no canal. E hoje poder fazer isso aqui e compartilhar com tanta gente, né? Eu que falo sempre que é muito importante você aprender a perder, a sofrer sozinho também, porque para muitas pessoas não adianta você contar sobre suas perdas nem nada, e provavelmente elas vão dar risada ao invés de te dar o ombro, né? E saber comemorar sozinho também é muito importante, né? Justamente para tirar aquela questão de inveja, etc. Porque pouca gente é que realmente importa na nossa caminhada, né? Que vai estar junto ali, que vai fazer a diferença. Mas no dia 6 de janeiro de 2021 eu criei esse canal. Criamos uma comunidade, uma família, né? Então eu me senti na obrigação de trazer isso aqui para vocês. Desculpa aí porque é foda. Eu não vou cortar o vídeo não, deixa assim mesmo. Quero agradecer a todos pela confiança de sempre. Cada um que curte, compartilha, se inscreve, enfim. E eu não tenho vergonha de acabar o vídeo assim não, sinceramente. O Tevo é de carne e osso. E sobre essa história dos sapos, né? Eu acho que cada um realmente deve estudar, se capacitar, ir para cima do mercado, sem medo, sem meter o louco, mas sem medo, né? Acreditar mais em si, não ir pelo que os outros falam, ou deixa de falar, ou que promete, ou que duvida. É você por você mesmo, é você e Deus, né? E assim como está em Provérbios 14:23, eu até anotei aqui para trazer para vocês, ó. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então, ó, de novo, em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Isso aqui vai muito com a frase também do Winston Churchill, né, pessoal? Quem falha em planejar, planeja falhar. Eu anotei 3 frases para vocês, né? Então, de novo, ó, quem falha em planejar, planeja falhar. Winston Churchill. Enfim, e a outra eu lembro, que é bem famosa, né, do Henry Ford, né? Que eu gostaria de adaptar para o mercado, né? Se você acha que você é capaz ou que não, você está certo nas duas, entendeu? Porque quem é outra pessoa para argumentar aquilo que você está falando sobre você mesmo? Se você está falando que é capaz, você está certo, está certa. E se você está arregando antes, está falando, isso aí não é para mim, você está certo também, porque você é dono da sua vida, né? Quem sou eu, quem é alguém para falar, né? Então, frases realmente que balizam muito bem, né, o nosso comportamento no mercado. E, enfim, agradecer mesmo a todos vocês, espero que realmente muitos estejam aí felizes também, né? Resolvi gravar o final do vídeo aqui com essa camisa que para mim é tão especial, que eu gravei tantas aulas, que eu fiz as capinhas dos vídeos e tudo mais, né? Justamente para a gente lembrar sempre de onde a gente veio, né, do que a gente tinha, do que a gente fazia, etc. Porque é muito comum, né, no desespero a gente ficar orando, pedindo, etc. E depois que as coisas acontecem, agradece e falou, valeu, né? Mas não. Eu acho que a gente realmente tem que diariamente, né, agradecer por esse privilégio. A gente que está aqui, né, sentadinho, internet, seja no computador, notebook, celular, somos privilegiados de ter acesso a tudo isso, de poder trabalhar com isso, ou no mínimo
conhecer, colocar o pezinho, estudar, se desenvolver, né? Então, assim, somos muito privilegiados porque muita gente não faz nem ideia do que é o mercado, de como acontece, não tem simplesmente o acesso, não tem o conhecimento, que é algo tão importante também, e acima de tudo a sabedoria, né? Para ter o discernimento, para não ficar metendo louco, para começar devagarinho, para experimentar o mercado, né? Põe o pé na piscina, vê se a água está quentinha, depois pula, né? Assim que a gente fala. Então, assim, para mim, eu fiquei emocionado aqui agora porque eu lembro quando eu fui assinar esse contrato, né? Pô, Tevô, mas esse contrato aí faz 12, 13 anos. Eu lembro como se fosse ontem, porque eu lembro como era muito difícil pagar uma parcela ali. De quantas vezes meu pai teve que pagar essa parcela para mim. E hoje poder fazer isso com dinheiro realmente feito no mercado. Então, concluindo, né? Dá para ganhar dinheiro no mercado? Não, você não vai ganhar. Ganhar dinheiro, quem ganha é herdeiro, né? A gente faz, mas se estudar e se capacitar muito, porque não vai cair do céu, não vai ser fácil, não vai ser rápido, né? O que o Tevô fez aqui, pô, ninguém vai apagar essa minha história. Eu vou poder lá na frente falar que tem meu apartamento com dinheiro feito com apostas esportivas. Não tô nem aí para o que os outros falam. Não tô nem aí para que especialistas de outros mercados financeiros falem sobre aposta esportiva. Porque quem estava pagando esses boletos aqui era eu, não eles. Quem quitou esse contrato aqui fui eu, não eles, né? Então, eu nunca precisei de ninguém para fazer o mercado ou a marca Escanteio ou qualquer coisa para fazer os outros de degrau. Nunca precisei disso, nunca vou precisar. Também realmente não fico vendo esse tipo de coisa quando alguém fala mal do nosso mercado, etc. Enfim, cada um, né? A minha educação não depende da dos outros, então eu não vou fazer a mesma coisa. Jamais, jamais, jamais. Foram coisas que meus pais me ensinaram, né? Fui muito bem educado. Então, queria agradecer de novo a todos vocês. Agradecer, como eu agradeço sempre, meu irmão aqui, que foi alguém que acreditou demais em mim quando eu estava começando. Quando estava muito difícil as coisas dar certo no começo, porque não foi fácil. E ele depositou toda a confiança em mim. E me ajudou a desenvolver muito, e ajuda até hoje. Então eu agradeço demais ao meu irmão por acreditar em mim lá atrás nesse mercado. Agradeço também a minha família, como eu já falei, né, por fortalecer desde sempre. Meus pais, nem se fala, né? Lembro quando eu mostrei para eles o que era o mercado e tudo mais, e falei, vixe, vai falar, ih, olha lá, tá mexendo com coisa errada, né? Tá mexendo com jogo de azar, né? E não, foi totalmente o contrário. E gostaria de dedicar esse episódio especialmente para minha irmã. Para minha irmã, porque há um ano atrás eu estava me batizando nas águas. E esse fim de semana minha irmã se batiza. Então Deus é maravilhoso mesmo. Para fazer sempre muito mais do que o que a gente merece, pede. Enfim. É isso, pessoal. Vai para cima do mercado, vai atrás dos seus sonhos. Mas acima de tudo, coloca uma meta e trabalha e corre e vai atrás. Sonho a gente tem dormindo, né? Meta a gente alcança somente trabalhando, né? Então é isso, desculpa aí as lágrimas, etc. Mas eu sabia que não ia dar muito certo gravar isso assim. Enfim. Que Deus abençoe vocês. Um beijo grande no coração de todos. Que Deus abençoe sempre, sempre, sempre. A família de cada um de vocês. Vocês. Todos vocês. E claro, as operações de cada um de vocês. Que se Deus quiser, vocês também vão fazer isso que eu fiz. E muito mais, e muito além. Beijo grande no coração de todos. Um grande abraço.
e até o próximo vídeo. Tchau!